Agora com Esdras Machado, advogado contra o proibicionismo. Bom dia. Saúdo a todos os presentes, na pessoa do senador Cristóvão Buarque, e saúdo também os que acompanham essa audiência nas mídias e pelas redes sociais. Me chamo Esdras Machado, sou pai de 2 filhos, advogado, militante há 8 anos, represento o Fórum Advogado contra o Proibicionismo pela ampla discussão, sem tabu, e pela erradicação da violência advinda da política de drogas, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico facebook.com/advogado contra o proibicionismo. Faço parte também da LIP Brasil e sou conselheiro nacional da juventude. E, por experiência familiar, sou filho de magistrada, que vale aqui destacar, então conheço muito bem esse meio jurídico. Registro aqui minha imensa satisfação, e mais uma vez, ouvir as lúcidas palavras do Dr. Gerivaldo Neiva, pessoa do qual admiro pela seriedade e sobriedade que encara a problemática das drogas à sociedade. Estou aqui com o objetivo de ver a guerra se transformar em paz. A regulamentação da maconha trará paz, pois acabará com essa matança irracional que vem durando décadas, num círculo vicioso que precisa ter fim. Enfim, o que é droga? A definição mais ampla fornecida por farmacologistas considera a droga qualquer substância capaz de alterar o funcionamento normal do organismo. É a interpretação mais semelhante à dos gregos antigos, que usava a palavra farmakon, tanto para remédio como para veneno. Eles entendiam que nenhuma substância é boa ou mal em si. O uso que se faz dela é que ditará as suas consequências. Essas definições foram tiradas do livro Almanaque das Drogas, de Tasso Araújo, por sinal um excelente livro para esclarecer os leigos com informações reais e sérias sobre tudo que se refere à droga. Essa interpretação considera a maconha e a cocaína, que elas são drogas, da mesma forma que a aspirina e até o chá de camomila, que você bebe para dormir melhor. Frisando que a aspirina mata nos Estados Unidos, por ano, cerca de 8 mil usuários, e a maconha não matou nenhuma pessoa. Mas a guerra contra as pessoas que fumam ela mata milhares. Pessoas que morrem de forma violenta por usarem uma planta que não mata ninguém, ao contrário, cura diversos males, inclusive os da alma. A distinção entre o uso recreativo, medicinal e religioso é algo recente, existe há pouco mais de 100 anos, assim como o proibicionismo. O uso recreativo milenar, que é o principal alvo dos controles internacionais, refere-se a qualquer consumo que não seja o de tratamento médico, pesquisas científicas ou ritual religioso. Esse último já consagrado na nossa Carta Magna. Porém, grupos religiosos insistem em interpretar a norma de forma diversa, com discursos de cunho fundamentalista, moral e desprovidos de comprovação por parte da ciência, ou até comprovações equivocadas e defasadas, datadas do início da proibição da maconha, como já foram mostradas em audiências anteriores e desqualificadas perante todos os presentes. O uso religioso pode tornar lícito o uso de uma droga. No Brasil, quem segue a doutrina cristã do Santo Daime, bem como a Ubanda e um catimbó do Nordeste, tem a garantia constitucional, o direito de consagrar o asca e a jurema nos seus rituais, elaborados a partir de tradição dos índios da Amazônia e do Nordeste do Brasil. Há pelo menos 5 mil anos, ou seja, bem antes do Mestre Jesus ter vindo à Terra nos dar seus ensinos. Também os Rastafaris, assim como algumas igrejas no Canadá e nos Estados Unidos, têm entre seus rituais o uso sacramental da maconha, o que lhe permite produzir e consumir a planta para consumo de seus membros. Está lá na Constituição o direito à liberdade de crença. É sagrado, senhores. Muitos aqui que aqui estão não sabem, mas temos um preso religioso, fazendo analogia ao termo preso jurídico, ou preso político, desculpa. Um senhor sociólogo de formação, se não me engano, conhecido nacionalmente como Hans Geraldinho. Ele cumpre pena de 14 anos de prisão por suposto crime de tráfico de drogas, maconha, por ter exercido um direito constitucional que é a liberdade de culto. Quem é preso hoje com 1 quilo de cocaína não recebe uma pena tão severa. Chega no máximo a uns 8 anos. Tratou-se de uma decisão meramente preconceituosa, fundamentada em valores religiosos e não jurídicos. A dosimetria da pena foi desproporcional ao caso, até porque, ao nosso ver, trata-se de um fato atípico. Está ocorrendo no Brasil uma verdadeira caça às bruxas, ou algo como ocorre no Afeganistão, onde grupos religiosos usam a força política e o aparelho estatal para tirar o livre-arbítrio do próximo. A sociedade precisa tomar conhecimento desse preso religioso. Guardem bem esse nome, Hans Geraldinho. O processo dele hoje está no TJ de São Paulo e a igreja dele está sendo desapropriada, tendo em vista que lá que se encontravam as plantas.
Voltando ao uso recreativo, existem diversos estudos científicos, segundo um gráfico que consta na página 76 do Almanaque das Drogas. Isso para citar a fonte mais especificamente. De 2000 a 2004, foram realizados 2.983 estudos sobre maconha. E esses estudos estão sendo simplesmente ignorados por profissionais por motivos morais e religiosos. O legislativo precisa dar mais atenção à ciência. Vimos aqui na audiência passada um cidadão, salvo engano, um legislador, tentando desqualificar um dos maiores neurocientistas do país, o professor Renato Malcher. Isso tem que parar urgentemente, assim como as instituições religiosas têm que respeitar o direito do próximo. Práticas como essa de tentar desabonar estudos acadêmicos com discursos meramente morais não têm guarida nessa discussão. Estamos falando de saúde e políticas públicas, e não de valores cristãos, muito embora eu também seja um, mas desço meus dogmas religiosos lá fora na calçada do Senado, pois aqui não estamos falando de religião, mas sim de uma planta que cura e que, como droga recreativa, não causa os males que estas pessoas do qual estou falando propagam por aí sem o menor pudor, de estar mentindo descaradamente na presença de pessoas informadas, quando não para pessoas desinformadas, causando a narcofobia que tomou conta da nossa sociedade. Droga não é uma coisa ruim, depende da intenção do uso. E qual o mal de um indivíduo que tem uma família e filhos, trabalha, paga impostos, não tem qualquer problema de ordem jurídica, sequer penal, nas suas horas vagas, usarem substâncias psicoativas para ter um pouco de prazer. Não estou falando nem sair um pouco da realidade, que seria o caso das substâncias psicodélicas, né? Depois de um árduo dia de trabalho para aliviar suas tensões rotineiras. Pesquisas recentes demonstram que lares onde se fuma maconha existe menos briga entre casais e eles vivem em maior harmonia. Isso tem publicação científica. Daqui, quando acabar o texto, eu cito. O problema das religiões é que querem castrar o prazer dos seguidores. Se toma droga para engordar, para emagrecer, para ficar sem rugas, para ficar forte, para se curar, para se ter prazer é pecado mortal. Quem faz isso deve ser preso e excluído da sociedade. Onde tem isso? Em que livro sagrado? Jesus bebia vinho. A maconha causa menos males ao organismo do que um lanche do McDonald's ou do que um copo de Coca-Cola para um diabético. Então, em nome dessa moral que tanto propagam, vamos prender os gordos para que não morram com suas veias entupidas, amarrem os diabéticos para que não comam açúcar, substância que dá prazer para quem consome. Feche os fast foods. É isso que a sociedade faz com quem usa drogas. Até com aqueles que não incomodam a sociedade, como os garotos que são presos como traficantes por terem suas casas da espécie de maconha, por exemplo. Estamos falando aqui de cura de saúde, de direitos, de garantias constitucionais consagradas pelo Estado Democrático de Direito, que tem como um dos seus pilares a limitação da atuação estatal pela lei. Porém, grupos religiosos e econômicos se infiltram nas instituições estatais que foram criadas para garantir o bem comum. Lá atrás, no tempo de Rousseau, para implantar seus dogmas e fazer descer goela abaixo dos cidadãos que sequer seguem esses dogmas, seus princípios e preceitos, esquecendo que estamos num país laico, onde a crença de cada cidadão deve ser respeitada em prol do tão falado bem comum. Falando um pouco de religião, até onde eu li, em todos os livros sagrados, sejam eles cristãos ou não, Deus, ou seja ele qual o nome dado a cada livro, nos deu o livre-arbítrio para que possamos evoluir ou involuir de acordo com nossos atos. Uns acreditam que no dia do juízo final isso vai ser analisado, outros que na vida espiritual. Enfim, cada um com sua crença acredita na sua verdade. Lá nos mesmos livros, consta como pecado, ou seja, como um comportamento reprovável interferir na vida alheia, sem que se tenha direito para tanto, ou seja, não se deve interferir no livre-arbítrio do próximo, sob pena de pagar ao divino por esse ato. Cada um vai se entender com ele quando chega a hora. Interferir no livre-arbítrio do irmão para que ele não faça suas escolhas é reprovável sobre qualquer ótica. E é isso que os grupos religiosos vêm fazendo. Até os ateus têm direito de acreditar que Deus não existe e que essa coisa de pecado é controle social e etc. E nem por isso eles têm que ser presos como marginais. É isso que fazem com os maconheiros. E se for um maconheiro pobre, aí já vira traficante. É incrível como as coisas são distorcidas por dogmas que cegam. As instituições religiosas têm que entender o fato de existirem pessoas maiores responsáveis que fazem uso de substâncias psicoativas, proibidas ou não, sem interferir e sem ferir qualquer bem jurídico tutelado. Alguns deles até tiram bom proveito das experiências que essas substâncias proporcionam.
Muitos não fazem mal sequer a si mesmo. Muitos são até vegetarianos, dos mais radicais, que não comem nada que vem dos animais, só alimento do reino vegetal. Mas, se forem pegos portando essas substâncias malditas, serão tratados como bandidos e hostilizados, simplesmente porque gostam de curtir um barato diferente do que proporciona o álcool ou o cigarro que é regulamentado. Uma sociedade viciada em tarjas pretas, distribuído facilmente pelos profissionais responsáveis pela indicação de tratamento, de forma indiscriminada, não pode falar em proibir a maconha. Basta ver o volume de vendas, por exemplo, de Rivotril, Prozac, etc., aqui no Brasil. Todos são drogados igual a quem fuma um baseado, tendo em vista que usam drogas para se manter em controle, como fazem boa parte dos usuários recreativos que acabam se automedicando com a maconha. Agora imaginem essa hipótese de um rapaz, que é bem mais absurda, vir andando em um pasto e vê lá naquelas fezes bovinas os cogumelos psicoativos, que resolve colher alguns para experienciar um presente que foi dado por Deus, brotou sozinho lá na natureza. Como dizemos no direito, advém do direito natural acolher o que a natureza nos dá. Quando sai do pasto, se depara com a polícia, que aborda e percebe os cogumelos na posse. Atenção, temos muitos outros que vão falar. Excelência, mais 2 minutos eu acabo. Tá bem. Cadê? Deixa eu ver onde eu parei. Pronto. Então, se a polícia o aborda e percebe os cogumelos na posse do agora meliante, traficante de cogumelos psicoativos e proibidos, um animal louco drogado, sem juízo e sem mais lá o quê. No cogumelo tem uma substância que, como a planta maconha, está na lista da Anvisa e que foi feita sem ouvir verdadeiramente os estudiosos. Liberam-se agrotóxicos perigosíssimos, mas gastam horrores para tentar ser êxito, erradicar uma planta que cura e faz muito pouco mal. Não é simplesmente a droga quem acaba as famílias. A política repressora faz bem mais mal. Todos estão cansados de saber disso. Só não querem acreditar, ou até acreditam, mas preferem não mexer nesse lixo. O traficante é um ser que não merece fazer parte do pacto social. É assim que a sociedade vem pensando. Onde, na verdade, quem sai do círculo social é o jovem de periferia, o avião, o vapor, a peça substituível. Para finalizar, falar aqui sobre o artigo 28 da Lei de Drogas, no seu parágrafo 1º, diversos jovens estão sendo presos no Brasil, afora, por cultivarem maconha em seus armários ou banheiros para consumo próprio, sem comércio, como se traficantes fossem. Suas famílias são maltratadas pelos agentes da lei nas invasões a seus lares, e é o artigo 5º, inciso 10. Imaginar um jovem que tem 10 plantas de maconha em sua casa é um traficante é algo surreal. E é assim que eles são tratados quando são pegos pela repressão, muito embora sejam apenas jardineiros. São usuários e assim devem ser tratados. Muitos deles sabem mais do que muitos médicos o poder medicinal da planta e por isso a cultivam para si. A lei fala que cultivar para consumo próprio é igual a portar para uso próprio, mas a aplicação da norma é diversa e a exegese é equivocada quando do enquadramento na delegacia. Respondendo uma das perguntas do senador Cristóvão se a maconha é a porta de entrada para outras drogas, respondo sem medo que não. O álcool é a primeira droga usada por quase todos os jovens no Brasil, assim como o cigarro. A maconha é tida como porta de entrada porque onde se vende maconha, se vende crack, cocaína, isso na biqueira, né? 2 minutos já passaram, por favor. Então, finalizo lembrando que desde que o Supremo Tribunal julgou legítimo o movimento Baixa da Maconha, fazer debates, falar sobre maconha, deixou de ser considerada apologia. Falar sobre drogas e até falar bem delas é um direito constitucional reconhecido por decisão judicial, pois antes esse argumento era usado para disseminar o medo em quem tivesse a ousadia de falar sobre o tema em público. Agradeço ao senador Cristóvão pelo espaço e lhe peço encarecidamente que tenha pressa também em regulamentar o uso recreativo da maconha, pois milhares de jovens estão perdendo suas vidas e a chance de um futuro melhor por causa dessa guerra contra pessoas que são substituíveis do comércio ilegal. Os helicópteros, antes mesmo do fim do processo, são devolvidos aos seus donos, que não foram presos, enquanto os jovens ficam presos por fumar um baseado. Muito obrigado a todos.